Uh, yeah. Yeah. Olá, galera do nosso canal. Estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje, entrevista de honra, o internacional, senhor Paulo André. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo e vamos lá, né? Vai agregar muito, com certeza, né, os nossos seguidores aí. Quando chegou em Portugal e o que te fez vir para cá? Quais as motivações? Então, já se vão lá quase 7 anos, né? E a principal motivação foi a insegurança, infelizmente, do nosso país. Sim. Isso motivou muito e também a procura por uma qualidade de vida, né? Que aqui Sim. a gente encontra isso diferente do Brasil. Você poder ir e vir com segurança. Muito bom. O poder de compra também é muito diferente do euro por real, então isso agrega muito. Apesar de você não conhecer muito antes de vir, mas quando você estuda um pouco sobre, então isso te motiva também a vir aqui e mostra o lado de qualidade de vida dos países europeus, né? Principalmente Portugal. A facilidade do idioma, né? Também que conta muito nessa primeira etapa. Facilidade assim, quando chegou teve dificuldade de entender? Pois, né? É um português, porém com suas particularidades, como no Brasil, norte, sul, leste, oeste, tem seus sotaques e seus dialetos diferenciados. Muitas coisas que a gente chama pelo nome no Brasil, aqui recebe outro nome, é a mesma coisa, mas... Você teve muita dificuldade no começo? Ou não? Em termos de língua? De entender mesmo, porque é o seguinte, igual eu cheguei e fui para as obras. Aí, o pessoal lá mais do sul, né, eles comem a consoante e assim, falava muito rápido, eu não entendia bolunfa de nada. Ah, sim, já chegou ao ponto de Nesse eu pedir a sentido. pessoa para repetir mais de umas 3 vezes. Bom. Igual, poxa, uma furadeira ser broboquinho. O cara chegou, você viu o broboquinho aqui? Não. O que é isso? Ah, é a máquina de... Ah, furadeira. Não, broboquinho. Tá bom, é broboquinho. E você vai se adequando aos Sim. costumes, né? O dia a dia, você vai agregando, né, as diferenças culturais. Sim, legal. Fale um pouco da sua trajetória profissional em Portugal. O que você fazia no Brasil e o que normalmente faz aqui? Então, no Brasil, minha trajetória foi na área de mineração. Sim. Comecei com terceirizadas, agregando o total de anos trabalhados, foram 16 anos dentro da área da Vale. Depois de 6 anos eu passei para a Vale, então fiquei lá 12 anos até o meu desligamento para poder rumar a Portugal. Sim. E aqui eu com 8 dias já estava empregado com contrato. Meu primeiro trabalho aqui foi numa fábrica de zincagem, que é tratamentos de peças. E isso foi 1 ano e 3 meses. Foi a única empresa que eu trabalhei Muito bom. assim em território português. Sim. Depois disso minha trajetória foi internacional, só trabalhando com viagens. A segunda foi por uma empresa de carpintaria e marcenaria, trabalho limpo, foi num super iate em Malta, foi no pré-Covid, isso em novembro para março de 2019 para 2020. Depois trabalhei também, tive experiência com construção civil por uma empresa portuguesa, mas trabalhando na Bélgica. E posteriormente, até hoje, atualmente, eu estou trabalhando com a área de refratário, Sim. que é na manutenção de altos fornos, construções, incineradoras, aqui na Europa toda. Bacana. Quantos países mais ou menos você já conheceu? Mais ou menos. Em números, Em números. em números, mais ou menos aí, eu acho que uns 12, Legal. contando com Portugal, uns 12. Muito bom. O que mais gosta em Portugal? Que eu mais gosto em Portugal. O clima é agradável, Sim. apesar que o ventinho aqui é bem frio, até no verão, quando... Mais um friento. Não, até que eu não sou friento não, mas Não? comparado com o Brasil, aqui Sim. eu gosto do clima, a cultura deles também é muito, muito gostosa, culinária, tem uma comida muito boa, não é tão diversificado quanto a gente, né? Sim. Também o tamanho do país nem se compara, mas
as pessoas, as amizades que eu fiz, pessoas Tem muita bacanas, gente boa, tem né? muita gente boa, Graças apesar que a a gente Deus. enfrenta alguns desafios, né? A Faz xenofobia, parte. o preconceito, mas a gente não pode generalizar porque Sim. tem muitas pessoas boas que abraçaram, incentivaram e ajudaram a gente na nossa caminhada aqui e que apoiam a gente. Sim. A segurança, o bem-estar que a gente tem, a Sim. qualidade de vida, isso é muito importante para os Verdade. futuros viajantes que queiram se aventurar e migrar, então é um ponto muito forte, a qualidade de vida. Sim. Eu acho que isso é o que eu posso pontuar Base, como assim. positivo. Sim. E o negativo? Negativo. Bem, uma coisa que eu pontuei na parte do positivo, que a gente sofre aqui com... Eu, particularmente, diretamente não, mas indiretamente já sofri as piadinhas que eles, né, infelizmente, às vezes falam pra gente. Que eles voltar pro país, ou veio pro ar que tá passando fome, então tem muita gente com a cabeça fechada quanto a isso. Sim. E a questão salarial, econômica aqui, eu acho que isso é o que desanima, não só nós imigrantes, como os portugueses em si. Todos que eu já entrevistei, 100%, é unânime. Sim, você vê muito Questão do salário. imigrante que depois imigra de Portugal para outro país, tanto os portugueses que emigram para outros, que imigram para outros países, né? Como Luxemburgo, França, Suíça, Sim. Bélgica também agora está com um nicho muito grande de portugueses. Então eu acho que o ponto mais negativo aqui é econômico, porque o salário não acompanha a alta das coisas que, nesse período que eu estou aqui, eu acho que ficaram muito caras, principalmente aluguel e comida. Nossa, aluguel nem fala. Isso é pra gente que chega aqui e não tem casa própria, é um desafio muito grande. Acredito que valeu a pena a mudança se pudesse voltar, sabendo de tudo que iria acontecer, tudo que iria passar, faria a escolha de novo ou não? Faria. Por quê? Aí entra a questão de paz, segurança, Sim. o ir e vir. Legal. Você andar com o seu celular na mão, ou telemóvel, né, como aqui chama, aqui em paz em qualquer hora, claro, tem suas particularidades, tem lugares que não te proporcionam, mas são pequenas, é uma porcentagem muito baixa em vista do que a gente enfrenta no Brasil. Nossa, você poder comprar um carro e às vezes esquecer a chave e ninguém roubar seu carro, você deixar a porta do seu carro aberta e ninguém levar nada. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é bem menor. Entendeu? Você aqui, se você trabalhar, focar em um objetivo, você consegue chegar, diferente do Brasil, de você... Vou dar um exemplo assim, né? Eu não tenho, mas se eu trabalhar para isso, eu consigo. Você chega ali e compra uma BMW, compra um Audi. Verdade. No Brasil, uma pessoa para comprar um carro desse, você pode até conseguir, mas com muito sacrifício. Não, e não vai conseguir manter, né? Como que vai fazer? Pois, aqui eu pago de documento no meu carro anual, que é uma SUV, pago 137 euros. Se fosse o mesmo carro no Brasil, pagaria mais de R$2.000. Meu Deus, com certeza. Então, esse é o diferencial, entendeu? Sim. Mas sim, faria tudo, apesar que tive alguns contratempos, né? Vim casado, infelizmente me divorciei aqui, mas não mudaria a minha ideia de tentar novamente. Sim. Foi uma mudança assim, repentina, nunca pensei em sair do Brasil, mas como aconteceu algumas coisas e a insegurança também pesou, então isso influenciou na minha decisão e na minha ex-companheira. Em consenso com nossas filhas, a gente resolveu vir e graças a Deus, na medida do possível, Deus está aí nos abençoando e estamos na caminhada aí, né? Legal. E eu às vezes fico pensando nisso, né? A gente muda muito também, né? Porque depois que quando você está no Brasil, você vive só lá, você tem uma visão do mundo, né? Você tem aquela cultura, aquela coisa assim mais limitada. Você estuda, percebe, mas é outra coisa quando você, por exemplo, vai para um outro país e conhece coisas e vê coisas. Eu fico maravilhado com isso tudo, tá? Isso muda muito, culturalmente a gente cresce muito. Eu acho que isso vai além do dinheiro, né? Não, isso é muito gratificante para a gente que é imigrante. É o que você falou, quando você está no seu nicho de conforto, você tem visão só daquilo que você vive. Sim.
Eu até ontem estava conversando com uma pessoa e falei, a gente só conhece no cara e coroa a sua cara. Mas quando você vê a coroa, o outro lado da moeda, você consegue abrir o seu pensamento e enxergar oportunidades onde você nunca imaginou. Igual eu imaginava ir para a Europa ou para os Estados Unidos para passear, porque eu sempre gostei da cultura, da forma de como é construído cada país com suas particularidades, idioma, essas coisas. Igual eu não sei falar inglês, mas consigo sobreviver. Sim. Vou para a França, consigo falar qualquer coisinha, porque você agrega. Sim. Isso você consegue agregar um pouco de cada cultura. Verdade. Você consegue entender a real do mundo, né? Sim. Porque quando você está ali no Brasil, a gente não é muito incentivado a falar outra língua. Sim. Quem tem ainda mais, a maioria do brasileiro, a classe média é mais média para baixo do que para cima. Sim. Então a gente, aqui não, uma criança que estuda em Portugal já sabe falar o inglês, um espanhol, um francês, às vezes um alemão, um italiano, dependendo mas você sai no mínimo com a sua língua materna e mais duas agregadas. Então isso é um diferencial muito Com grande. certeza. E isso agrega muito na nossa vida. E a questão dos países, para mim, eu sou encantado. Cada país que eu visito, que eu conheço, ou alguma outra parte do país mesmo que eu já conheço, que eu vou, é igual, assim, eu acho que todo brasileiro que sonha em viajar, sonha em conhecer neve. Eu me senti uma criança quando eu vi neve a primeira vez caindo. Sim. Assim, foi mágico para mim, é uma coisa que... E muitas coisas que eu tive a oportunidade de conhecer a Grécia, que era um sonho, conhecer a Alemanha, a Bélgica, Paris. Paris já fui mais de umas 4 vezes na Torre Eiffel, então... Assim, é um lugar mágico, especial, coisa que dentro de quem está aqui na Europa é uma realidade muito diferente de um brasileiro. Com certeza. Você pega um avião aqui muito barato. Sim. Vou falar em números em euros que, tipo assim, com menos uns 70 euros você vai e volta. Estou falando passagem aérea, Sim. né? Agora, no Brasil já não é. Você quer ir para um outro estado vizinho, aí você vai gastar uns R$1.000. Entendeu? É uma diferença muito grande. Então você tem mais acesso a culturas em um continente que não é o seu do que no seu próprio país. Verdade. Então isso agrega muito. Muito bom. Cite um país que gostou muito de conhecer. Um país que eu conheci. O que você mais gostou, assim? Foram vários. Cada sua particularidade. Mas eu acho que o que mais me encantou e eu consegui conhecer na altura do verão foi a Suíça. Sim. A Suíça tem uma beleza, uma organização muito grande. Você anda em todo lugar, as cidades são organizadas, são limpas, as belezas naturais, os rios, aquela água azul turquesa com o degelo, né, da neve, dos Alpes. Nossa, é assim. E você vê ali a mistura de culturas. Eu tive a oportunidade de ir em Zurique, tem um grande lago lá que é muito famoso e tem uma parte que é grama. Grama é como se fosse um parque natural. Sim. Lá você vê latinos fazendo churrasco, pessoas da própria Suíça jogando vôlei ou praticando outro esporte, outros tomando banho no rio. Então, essa é uma mistura cultural e enriquecedora. Sim. E uma beleza única. Então, eu me encantei muito. Apesar de ter outros países que me chamam muita atenção, mas ela em particular, assim, fiquei muito encantado. Muito bom, obrigado pela dica, já com ela, só fortaleceu. Um país que não gostou de conhecer? Um país que eu não gostei. O que foi o mais... Olha, eu tinha um sonho muito por um desenho, né, que eu assistia, o Cavaleiro Zodíaco, então eu tinha muito sonho de conhecer a Grécia, Sim. Conhecer Atenas. Aquela parte das ruínas do Templo de Atenas, ali ao redor daquilo ali, realmente é aquilo que eles vendem. Sim. Mas o país em si é muito pobre, é muito humilde. Pobre não fala das pessoas. O país, assim, a infraestrutura é muito ruim. Já foi recuperado, eu acho, umas 2 ou 3 vezes pela União Europeia por passar por dificuldades econômicas. Então, eu fiquei um pouco decepcionado pela estrutura do país, não do povo. Sim. O povo é muito acolhedor, muito... Que bacana. Gosto. Falava que era brasileiro, nossa, abria um sorriso, aí falava Pelé, Ronaldinho, Neymar, o carnaval, samba, sim. Então... Mas tive a oportunidade de conhecer Atenas, Corinto, que é uma cidade histórica bíblica, sim. Né, onde Paulo passou. Sim. Então, eu tive tem belezas,
sim, o mar é maravilhosamente lindo, cristalino, Que bacana. mas infelizmente é um país que deixa a desejar pela parte econômica. Eu não sei se é política ou que envolve, mas pronto, e nesse quesito. Mas do resto, assim, foi agradável conhecer um sonho que eu tinha de infância. Bacana, muito bom. Dê conselhos para os que se preparam para vir para Portugal. Ou para emigrar, né, por aí, quem sabe. Conselho que eu dou, Sim, pesquisem bastante. importante. É assim, vejam vídeos. O que eu vi, o que me motivou quando eu tomei um rumo, foi um vídeo assim, aleatório, eu não estava procurando, apareceu no YouTube, um casal mostrando como é que era o dia a dia, fazer compras, essas coisas. E eu questionei a minha ex se ela tinha coragem, pronto, a gente entrou no consenso em família e resolvemos vir. Pesquisar para saber se é o que você está buscando de verdade, conhecer a realidade do país, Sim, as dificuldades do país, cultura, por mais que a língua é portuguesa, tem suas diferenças, sim. e muitas enormes. Você depois de uns 2, 3 anos se adapta. Financeiramente, tem que se preparar bem, porque não é porque a gente está aqui na Europa, que anda de iPhone, ou tem um bom carro, que não significa que as coisas são fáceis. É muito trabalhoso. Não, em Portugal em si, o salário não é muito bom, é um dos menores da Europa. Então, e os custos das coisas estão muito, então se preparem financeiramente, escolham bem o local que vocês vão viver. Não sei, a pessoa às vezes gosta de viver em grandes capitais, tipo Porto, Lisboa. Se você pensar por esse lado, o custo é muito mais elevado, é quase 3 vezes mais, principalmente aluguel. Os mercados, eu não vou dizer que varia muito o preço, porque aqui são cadeias, são redes, então não varia muito questão de valor de um para o outro. Mas renda, eu acho que é o que mais pesa para a gente que é imigrante, né? Sim, com certeza. E depois, em segundo lugar, eu vejo alimentação, que eu acho que inflacionou demais. As contas são comuns, isso é de cada um, de cada casal, cada pessoa, ou família, isso é como a pessoa vai vir, porque conta é como no Brasil. Tem menos imposto, aqui tem menos imposto, apesar que é um dos maiores da Europa também, mas comparado ao Brasil ainda fica abaixo. Você tem as suas contas normais, água, luz, telefone, internet, e gás, que alguns lugares são encanados e outros ainda continua na botija. Aí isso é muito relativo por família. Mas se a pessoa vem focada, vem preparada, como tem certas pessoas que vêm desinformadas, achando que isso aqui é o paraíso, pode ser o paraíso, como pode ser o inferno. Sim, né? Porque verdade. é os dois lados da moeda. Se você vem preparado, conhecendo, não acho que a pessoa não tem dificuldade, principalmente mente aberta para trabalhar. Sim, Se você era um profissional no Brasil, em uma certa área, e tentar chegar aqui já querendo, esquece. com Aqui você certeza. tem que praticamente ser flexível a tudo. É trabalhar no supermercado, ou é trabalhar em fábrica que você nunca pensou em trabalhar com aquilo, trabalhar em limpeza, Sim, entendeu? Isso a pessoa tem que ter a mente muito aberta, porque e um psicológico bem forte, né, não, tio? Porque senão tem que ser. eu Senão acho não que dá. que todo mundo acha que a gente vem para a Europa, fica milionário, Sim. que a pessoa tá no... Cara, a gente passa mesmo as mesmas dificuldades Sim, que no Brasil, só que com menos pressão. sim, Então a gente consegue, eu digo assim, com o salário que a gente tem aqui, a gente sobrevive bem. sim. Consegue sobreviver bem. Dependendo, se a pessoa tem um estudo, um diploma, consegue reconhecer aqui e entrar numa grande multinacional, pronto, aí é outra história. A pessoa pode ter uma vida bem melhor, mas Sim. no geral a gente consegue viver bem, comer bem. Aqui você depende muito do transporte público, aqui não existe. funciona. Então aconselho quem tiver que vir também, vem com prepara. carta de motorista, Sim. porque você depende muito de carro para ir e vir trabalhar. Verdade. As empresas não dão transporte, muito raro. Então aqui, se tem um casal e os dois trabalham, de preferência pensar já em ter 2 carros. Sim, Não é caro, a gente fala 2 carros aqui, você compra carro aqui bom, com preço acessível e consegue manter, porque não é tão caro. verdade. Documentação, seguro aqui é obrigatório, não é igual ao Brasil, mas também não é nada um bicho de 7 cabeças. Eu acho que se a pessoa pesquisar e se orientar direitinho,
Se Dá tiver pra- alguém que possa te ajudar com orientação, que já esteja aqui, peça ajuda a essa pessoa para ela te falar o que que ela pensa, a visão dela, no que você está pensando, passa para ela que ela pode te dar um norte para você vir menos despreparado. Com certeza. Não? Preparação, essa é a palavra. É isso aí. Paulo, muito obrigado pela entrevista. O Com prazer foi certeza todo meu. vai enriquecer muito aí as pessoas, né, que buscam por informações. E até a próxima. Então, todo sucesso para você, ok? Obrigado Tudo de para bom. nós. É Foi um isso aí. prazer.